Olá, gente! Hoje eu vim falar para vocês de um assunto muito sério. Como eu já disse, o número de portadores de doenças emocionais cresce assustadoramente no Brasil e no mundo. E a depressão e os transtornos de ansiedade já estão entre as doenças mais incapacitantes em todo o mundo. E hoje eu vim falar para vocês de um transtorno de ansiedade, o TOC, transtorno obsessivo compulsivo. A sugestão do tema foi da seguidora Simone. O TOC é um transtorno psiquiátrico de ansiedade que tem como principal característica a presença de obsessões e compulsões recorrentes. Ele está descrito no Manual de Diagnóstico e Estatísticas de Transtornos Mentais, o DSM, e atinge hoje, gente, já 8 milhões de brasileiros. Olha como cada vez está mais grave a situação da nossa saúde emocional. Por isso eu insisto sempre em falar aqui com vocês, vamos nos cuidar emocionalmente. Por isso essa é a proposta do nosso canal, de um cuidado constante, de uma prevenção da saúde mental antes do adoecimento, né? E para a gente entender melhor os sintomas que caracterizam o TOC, é preciso a gente saber a diferença entre obsessões e compulsões. As obsessões, elas são os pensamentos, ideias e imagens que invadem a cabeça da pessoa insistentemente sem que ela queira. Esses pensamentos, eles ficam patinando dentro da cabeça da pessoa e o único jeito dela se livrar deles por algum tempo é realizar um ritual próprio da compulsão. Então, a compulsão são esses rituais, são regras de atividade, de comportamento e de tarefas rígidos e pré-estabelecidos que ajudam a aliviar a ansiedade dos pensamentos obsessivos. Então, tem essa diferença aí entre obsessão e compulsão. Obsessão são os pensamentos, as ideias que invadem a pessoa. E compulsão são os comportamentos que a pessoa tem que realizar para aliviar a ansiedade que os pensamentos causam. Como não se consegue controlar os pensamentos obsessivos, os comportamentos compulsivos dão uma sensação desse controle e aliviam essa ansiedade gerada pelos pensamentos. Geralmente, os rituais obsessivos se desenvolvem na área de limpeza e doença, mania de doença, de checagem e conferência, ter que checar e conferir várias coisas, uma mesma coisa várias vezes na realidade, contagem, mania de contar, tem portadores de TOC que tem que somar as placas de todos os carros que ele vai encontrando na rua para ver o número que dá, contar passos, contar várias coisas, organização excessiva, simetria, as coisas têm que estar simetricamente organizadas, senão ele acha que pode acontecer uma catástrofe. Colecionismo, acumular coisas, colecionar coisas de forma patológica. E todos esses sintomas, eles podem variar no decorrer da doença. O portador de TOC não tem um sintoma só e é sempre o mesmo sintoma. Eles vão variando no decorrer da doença. Gente, é muito importante um diagnóstico precoce do TOC e um início rápido do tratamento. Mas não é isso que acontece. Infelizmente, os médicos dizem que há uma demora, em média, de 10 anos entre a origem da doença e o diagnóstico dele. Olha, né, isso é muito sério. E aí, na maioria das vezes, essa demora ocorre por uma vergonha, por um constrangimento do próprio paciente, que enquanto consegue controlar e contornar ali as suas compulsões sem ser limitante para a rotina dele, ele esconde das outras pessoas e não busca tratamento. As causas do TOC ainda não estão bem esclarecidas, embora se saiba que trata-se de um problema multifatorial, gerado por muitos fatores. Alguns estudos sugerem a existência de alterações na comunicação entre determinadas áreas cerebrais que utilizam a serotonina. Mas esse fator só não explica a doença. Porque se explicasse, gente, só o fato da pessoa tomar uma medicação, né, resolveria aí o problema. E a gente sabe que o tratamento do TOC, ele é multidisciplinar.
ele precisa do uso da medicação, mas exige também, principalmente, um acompanhamento psicológico. Porque, gente, os fatores psicológicos e o histórico familiar estão entre as mais prováveis causas desse distúrbio de ansiedade. E Freud, ele foi um dos pioneiros em propor uma explicação para o toque, chamado por ele na época de transtorno obsessivo. Antes de Freud, essa patologia era descrita pela psiquiatria como uma semiloucura. Ela estava na categoria das psicoses. E como eu já disse para vocês, foi Freud que, ao dar voz e escutar os pacientes portadores de doença mental, faz com que essas mesmas passem a ser vistas como passíveis de tratamento. Antes dele, os portadores de doença mental eram só isolados da sociedade para que os sintomas dele não afetassem o andamento da sociedade, E Freud, ao escutá-los, propõe tratá-los, propõe o tratamento. E ele diagnosticou essa patologia não como uma psicose, e sim como uma neurose juntamente com a histeria, e a denominou neurose obsessiva. Para ele, a neurose obsessiva seria o resultado de um conflito inconsciente ocorrido durante o desenvolvimento psicossocial, porque o nosso desenvolvimento psicológico e sexual acontece ao mesmo tempo. E durante esse desenvolvimento, alguns conflitos inconscientes, sem que a pessoa percebesse, ocorreram, e acarretaram aí o transtorno obsessivo. A neurose obsessiva para ele ocorria quando as experiências de prazer tornavam-se objetos de recriminação, tanto pelos outros ou às vezes até pela própria pessoa. E isso explica a culpa inexplicável de que se queixa sempre o obsessivo. Essa culpa, segundo Freud, é resultante da impiedade de autoacusação que o atormenta. E para ele, o material que originou o trauma fica recalcado no inconsciente e ao menor sinal de vacilo desse recalque, o obsessivo tenta evitar a culpa, valendo-se de atos expiatórios, limitações autopunitivas e sintomas masoquistas. Gente, o transtorno obsessivo compulsivo, ele é marcado por uma ambivalência que se estende por todos os aspectos da vida do indivíduo, o que acarreta um grande sofrimento, tanto pessoal quanto social. Porque a pessoa que tem toque, ela reconhece que as obsessões e as compulsões são excessivas, são irracionais, são irreais, mas ao mesmo tempo ela é atormentada por uma esmagadora descarga de ansiedade se ela não obedece os desígnios do toque. Então, são sintomas de toque, preocupação excessiva com limpeza e higiene pessoal, dificuldade para pronunciar certas palavras, indecisão diante de certas situações corriqueiras, por medo de que uma escolha errada possa desencadear uma desgraça, pensamentos agressivos relacionados com a morte, acidentes e doenças. E lembrando para vocês que em algumas situações, todas as pessoas podem manifestar algum desses rituais compulsivos que eu falei e que isso não caracteriza necessariamente o toque, Por isso é muito importante o diagnóstico, porque, gente, existe uma linha muito tênue que separa certos comportamentos e manias normais, que as pessoas têm do toque propriamente dito. Um exemplo que eu posso dar para vocês em relação a isso é o caso de Roberto Carlos, No decorrer da carreira dele, ele foi desenvolvendo aí algumas manias. E a princípio foi encarado por ele também como manias, Como, por exemplo, vestir sempre a mesma cor de roupa, não deixar que as pessoas que fossem contracenar com ele utilizassem determinadas cores de roupa, parar de pronunciar palavras que ele mesmo já tinha cantado nas músicas dele, Mas depois de um tempo, ele mesmo se declarou um portador de toque, porque essas situações foram ficando tão limitantes que diz que mesmo as esposas, as pessoas que eram casadas com ele, não podiam usar certas roupas, certas cores de roupa, por exemplo, preto, que para ele era sinal de que alguma desgraça ia acontecer. Então, hoje em dia, ele já se declarou um portador de toque. E diante, gente, da gravidade do toque, fica evidente que uma pessoa com toque pode influenciar bastante a dinâmica familiar e a atmosfera da casa.
Então, diante disso, né, como lidar com pessoas que têm toque? Eu vou passar aqui algumas orientações para vocês, tá? Começando com, evite ser permissivo. Tente evitar comportamentos que façam com que o ciclo da doença seja mantido, apesar de amenizar a ansiedade e a compulsão da pessoa. Gente, e isso eu falo para qualquer transtorno mental. É muito importante a gente apoiar o portador de sofrimento mental, a gente demonstrar que ele não está sozinho, que está com ela, mas a gente tem que ter muito cuidado para não compactuar com a doença, para não fazer tudo o que ele quer, achando que está ajudando ele dessa forma, porque muitas vezes a gente está fazendo com que os sintomas piorem quando a gente está fazendo o que ele pede para a gente fazer. E isso, no caso do toque, é muito evidente. Pesquisas mostram que ceder às exigências da pessoa de realizar rituais ou alterar a própria rotina, na realidade, só piora a doença da pessoa. Então, alguns rituais que você precisa evitar são responder perguntas repetitivas. Gente, o toque, diferentemente do Alzheimer, a pessoa sabe que ela já te perguntou aquilo, mas ela precisa perguntar novamente para aplacar a ansiedade dela. Então é muito importante que você fale, olha, eu não vou te responder, você já me perguntou isso, eu já te respondi. Porque essa ansiedade não vai aplacar, essa pergunta vai voltar e ela vai ter que te perguntar de novo, de novo, de novo. Então você só vai acentuar o sintoma dela. Também normalizar os medos da pessoa, falar que é normal. Os medos do toque, eles são muito infundados. Se eu não fizer esse ritual, a minha mãe, por exemplo, pode morrer. Você tem que dizer para ela, não é normal esse medo. Você não pode normalizar, não, é normal esse medo que você sente. Não, esse medo é um medo injustificado. Permitir que ela imponha um lugar para sentar na mesa de jantar. Né? Tem pessoas que têm que mudar toda a sua rotina, se estão em restaurante, em casa, em qualquer lugar, porque o portador de toque só senta em um determinado lugar. Não pode alterar a rotina de todo mundo, né? Pedir para que as pessoas façam alguma coisa várias vezes antes de comer, porque os portadores de toque costumam ter alguns rituais antes de comer. E às vezes eles precisam que as outras pessoas também realizem esse ritual para se sentirem menos ansiosos. Então não ceder, gente, a essas manifestações, porque vocês vão estar só acentuando os sintomas e não ajudando. Mantenha uma rotina normal. Embora isso possa ser estressante para a pessoa que tem toque, é importante que todos do convívio tenham uma rotina normal. Façam um acordo entre a família para que a condição do ente querido não afete a rotina e os compromissos das outras pessoas. Por exemplo, todos têm um horário, vão sair juntos de casa e o portador de toque tem que voltar o tempo todo para conferir se a porta foi realmente fechada. Vocês têm que fazer um acordo, nós não vamos voltar, porque isso aqui interfere, todo mundo vai se atrasar. Interfere na rotina de todo mundo. Então, gente, reafirme o apoio de todos os familiares com o toque e demonstre compreensão de que o sofrimento dele é real, mas que você não pode incentivar a doença. E eu volto a repetir, isso é com todos os transtornos emocionais, tá? Peça para que o portador de toque limite os comportamentos repetitivos dele a um local da casa. Porque às vezes o comportamento, a compulsão dele vai interferir na vida de uma outra pessoa. Tem pessoas, por exemplo, que precisam ir a noite toda verificar se todas as janelas da casa estão fechadas e entram no quarto de alguém que está dormindo durante toda a madrugada acordando a pessoa. Então isso não pode acontecer, tem que determinar um certo lugar. Você precisa fazer essa conferência, então você vai fazer a do seu quarto e a da janela do banheiro e a da cozinha, por exemplo, tá bom? Então, determinar certos limites para esse comportamento. Uma outra orientação, ajude a pessoa a se distrair dos pensamentos. Quando a pessoa sentir urgência em cumprir certo comportamento compulsivo, ofereça uma distração para a pessoa, como dar um passeio ou ouvir uma música. E aqui, gente, eu queria falar para vocês do poder da música. Já está mais que comprovado, através de várias pesquisas, que a música tem um poder curativo na vida de todas as pessoas, na realidade de todos nós.
Uma pessoa que começa o dia escutando a música, ela tem um dia diferente, ela tem um dia mais alegre, ela tem um dia de paz, ela tem um dia mais tranquilo. E isso não é diferente para os portadores de toque. Então, uma boa ferramenta é a música nesses momentos, quando a pessoa está angustiada, querendo realizar algum ato compulsivo, chame ela para escutar uma música, leve ela para dar um passeio, para ela se distrair desse pensamento e dessa necessidade. Outra coisa, não rotule ou culpe a pessoa por causa do toque. Evite culpá-lo e castigá-lo por um comportamento, mesmo que esse comportamento seja muito frustrante, seja pesado para você e para toda a família. Porque esse tipo de atitude não traz nada de positivo. Crie também, gente, um ambiente de apoio familiar. Tente entendê-lo, entender mais a pessoa, conhecê-lo, pergunte mais sobre o medo específico que ele tem, sobre como são suas obsessões e compulsões. Pergunte, gente. Eu já tenho falado muito aqui para vocês da importância da pergunta. A pergunta é muito importante e a gente tem mania de não perguntar as coisas. A gente olha e acha que já sabe. E quando a gente pergunta alguma coisa, pra gente mesmo, eu já falei isso pra vocês, ou pro outro, a gente faz com que a mente nossa ou do outro pare e reflita e pense numa resposta. Então, às vezes, alguma coisa que a própria pessoa não tem consciência, mas quando você questiona ela, ela vai tomar consciência de uma situação. A pergunta é muito importante, a gente tem mania de não perguntar. Eu posso dar um exemplo meu mesmo. Há um tempo atrás eu estava conversando com uma filha minha e falando, nossa, que a outra filha estava muito nervosa, né? Nossa, ela tá tão nervosa, ela tá tão nervosa. Aí a minha filha parou pra mim e falou assim, mãe, você já perguntou pra ela por que ela tá nervosa? Aí eu parei, não perguntei. Toda vez que eu vejo ela nervosa, eu só falo, nossa, você tá tão nervosa, nossa, você tá tão nervosa. Mas eu nunca parei para perguntar assim, por que você está nervosa? Então, gente, isso acontece comigo também. Às vezes a gente tá ali tão envolvido com a situação e vendo que a gente acha que já sabe tudo e não pergunta. Por isso que eu gosto muito de dar exemplos meus aqui para vocês. Porque eu sempre falei que a proposta desse canal é a gente crescer e aprender um com os outros, juntos. Eu também estou aprendendo aqui, né? Então, e trabalhar a nossa saúde emocional e aprender através dessa troca. Então, eu adoro dar exemplos meus, porque todas essas coisas acontecem comigo também, né? E a gente não pergunta. Então, pergunte também como você pode ajudar a pessoa a aplacar esse sintoma. O que eu posso fazer para te ajudar? Sem incluir a sua participação nos rituais, como eu já deixei bem claro, tá? E ofereça um abraço na hora que ele mais precisa. Envolva as pessoas nas decisões da casa e nas decisões a respeito dela mesma. A pessoa que tem toque é uma pessoa que pode se responsabilizar pelos atos dela e precisa se responsabilizar pelos atos dela. Então ela precisa estar envolvida nas decisões. As decisões não podem ser tomadas por ela, né? Comemore cada pequeno passo. Superar o toque pode ser muito difícil. Quando o familiar fizer um pequeno progresso, parabenize-o. Mesmo que seja algo que possa parecer pequeno, como não verificar se as luzes já estão apagadas antes de dormir. Parabenize-o por qualquer conquista. Aprenda maneiras de diminuir o estresse do convívio doméstico. Então, as situações estressantes, gente, a gente sabe que elas são desencadeadoras do toque, ou para quem já tem o toque, dos sintomas do toque, né? Então, incentive toda a família a aprender técnicas de relaxamento, como meditação, a fazer exercícios físicos, a ter hábitos saudáveis de alimentação e de sono, porque isso ajuda a diminuir muito o estresse e a ansiedade de todo o ambiente familiar e ajuda também o portador de toque. Encontre formas de cuidar de vocês mesmos. E aí, eu falei muito pra vocês no meu vídeo lá de autoestima. Quem não viu, vá assistir, porque ele é muito bom. Gente, não tem como a gente cuidar de alguém se a gente não cuida da gente mesmo. Não tem como a gente salvar alguém se a gente não está bem. Então, para se conviver com uma situação tão delicada quanto o toque, é muito importante que você esteja muito bem. Então você tem que se cuidar demais. Tire um tempo longe do familiar,
com problemas, busca um tempo para relaxar, planeje passeios uma vez por semana com amigos, leia, escute música. E se tiver muito pesada a situação, procure um grupo de apoio. Os grupos de apoio são riquíssimos, é uma troca de experiência e de aprendizado muito rica. Ou então busque uma terapia familiar, ou se o portador de toque já faz a sua terapia, busca uma terapia individual para você, porque é muito importante que você esteja muito bem para cuidar da pessoa. A gente não pode cuidar de ninguém se a gente não cuidar da gente. Nunca se esqueçam disso. Vá atrás dos seus interesses. Não se deixe envolver tanto pelos problemas da pessoa a ponto de abandonar os seus próprios objetivos e as coisas que você mais gosta. Porque isso não vai fazer bem para o portador de toque. Você precisa estar muito bem para conviver com o toque. E, gente, ainda não se pode falar da cura do toque, e sim do controle. Se a pessoa se cuidar e seguir todos os tratamentos recomendados, ela pode manter o transtorno sob controle e até tirar benefícios de características presentes no temperamento de quem tem toque. Como assim, Liliane? Gente, eu não digo sempre aqui para vocês que para tudo na vida existe mais de uma verdade? Isso não é diferente com os transtornos emocionais. É assim também. Existe a verdade de que o toque pode ser muito limitante, pode limitar a vida de uma pessoa. Sim, isso é verdade. Mas existe também a verdade de que as pessoas que têm toque, elas são extremamente organizadas, eficientes, boas em análises e relatórios, muito dedicadas, responsáveis, detalhistas, características que ela pode e habilidades que ela pode tirar muito proveito para ter sucesso na vida, tanto profissional quanto pessoal. Então, gente, o mais importante é se cuidar e fazer os tratamentos indicados para cada caso, porque assim pode-se superar os obstáculos trazidos pelo toque e mais, pode-se valorizar as características capazes de tornar essas pessoas vitoriosas. Gente, porque mesmo no caso do adoecimento, quando cuidamos da nossa saúde emocional, podemos nos fortalecer e superar os sintomas. Porque mesmo no caso do adoecimento, está tudo aqui, gente. Está tudo sempre aqui. Então vamos cuidar da saúde de nossa mente. Até breve.